muito importante, dar voz às pessoas. Uma mãe tem tanto saber, ela está no dia a dia. Se a gente, até para uma palavra que está um pouco usada, muito usada, empoderar, né? Eu acho que quando a gente escuta uma mãe e tem uma troca entre mães que estão no dia a dia, elas sabem tanto. E daí vem um educador e fala, você tem que fazer assim, mas você não está no dia a dia com essa criança. Então, você ouvir, prestar atenção no que essa mãe diz, uma mãe poder trocar com a outra a experiência dela é uma coisa tão rica. E aqui, no projeto Laços, eu acho que a gente, de alguma forma, com a minha entrada e com a proposta do Laços, a gente está construindo uma troca de conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é construído na troca, ele fica muito mais... Elô? Olá. Olá. Oi, Sil. Elô? Tudo bom? A Elô sumiu, a Andréia entrou. Eu achei que era a mesma pessoa. Vamos fazer essa piadinha com a Elô. Ela caiu e voltou. Eu tô aqui. Não tô no vídeo, mas eu tô aqui. Não é que você entrou exatamente na hora que a Elô caiu. Então, ela caiu e apareceu você. Daí essa sensação. Cadê a Elô? Elô? Você Ela tá aí? aqui. Ela tá aqui, mas... Dá a palavra para o Zig, então, prossegue. Tá bom, vamos ver o que aconteceu. Bom, antes de dar a palavra para o Zig, assim, a gente vem fazendo esses encontros abertos, né? E eu acho que a gente começou a querer conversar, não só sair desse lugar, isso que a Elô falou que a gente trabalhava com pais, mas que a gente foi abrindo, né, para esse espaço de escuta, especialmente depois que a gente começou a viver todo esse fenômeno louco da quarentena e do isolamento social. Nós tivemos aí começamos lá pelas revelações do Apocalipse, né? Tivemos várias conversas com várias pessoas que estão aqui. Uma delas com o Maurício, que trouxe para a gente essa ideia um pouco de pensar sobre essa polarização, né? Dos debates políticos e desses debates apaixonados, né? Essa coisa de por que as pessoas estão... a gente parecia uma radicalização mesmo, né? Uma intensidade, uma efervescência. Bom, óbvio que entre todos esses fenômenos, a gente ficou pensando, bom, mas o que faz com que as pessoas se envolvam desta forma com alguns temas, né? Obviamente que a gente aqui que bebe um pouco na psicanálise foi dar uma olhadinha lá num texto do Freud de 1921, que é da Psicologia das Massas, onde ele vai falar um pouco do que acontece com o sujeito quando ele está inserido nesse grupo maior, né? O que é isso que contagia, né? Que contamina, que faz com que o sujeito cresça nos afetos e seja capaz até de fazer coisas como se ele tivesse ali uma impossibilidade até de alguns julgamentos. Então, essa seria uma vertente que a gente poderia pensar. E olhando o texto do Freud, bom, isso vai acontecer, a massa, né? Ela se reúne em torno de uma ideia, de um líder, de um ideal. Mas tem uma coisa que está sempre presente, que é a palavra, né? Há uma palavra que significa, né? Que preenche, que agrega. Então, a gente pensou, ao invés de ir para a vertente da psicanálise, não que ela não tenha a palavra aí como os principais olhares, mas a gente pensou em trazer alguém da área que traga essa ideia da informação e da comunicação, né? Então, a gente ficou pensando, puxa, essa coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, deu no jornal, saiu no Jornal Nacional, quer dizer, essa questão da informação, ela sempre fez parte, né? E é isso que as pessoas vão, então, se juntando em torno de algumas ideias. Mas a gente achou que, neste momento, a gente está vivendo aí um molho muito especial, né? Nós estamos num ano de eleição para a prefeitura, em breve acabamos, acho que a gente nem se recuperou da última eleição ainda, a gente vai ter outra num contexto muito sui generis, né? E nesse universo que essa palavra que vem, né, que vinha antes revestida no jornal, nesses veículos de comunicação autorizados, ela agora pode circular numa velocidade absurda
de forma escrita, que acho que essa coisa da palavra escrita, né, da forma como ela é apresentada, ela tem um efeito muito interessante, numa velocidade impressionante de disseminação. Então, a gente tem aí diante de nós esse fenômeno estranho, que são as tais da fake news. Então, a gente achou que o Zig seria uma pessoa que traz a experiência dele desse lugar de quem trabalha com a palavra, né, de quem vive essa realidade, para contar um pouco para a gente da trajetória que ele teve e ajudar a gente a entender um pouco que fenômeno é esse e como ele nos afeta também, né? Então, Silvia, desculpa, a minha rede caiu. Eu posso terminar só de... não sei se vocês perderam o que eu falei, ele caiu. Eu queria terminar de fazer minha apresentação. Só para dizer, eu queria terminar só dizendo que o Laços ocupou esse lugar para mim e que eu acho que a gente soma nas diferenças, e daí eu queria, todo mundo acho que leu, porque o convite era um pouco da história do Zig, da história da trajetória profissional dele, e ele é um grande amigo meu, e eu acho que a gente, se você pegar a minha história e a dele, são histórias tão diferentes de vida, e existe uma troca de conhecimento, de potência dessa diferença, que eu acho que o Laços também valoriza, né? Que assim, a gente, para mim, o Laços tem um lugar de respeito nas diferenças, de legitimar as diferenças, mas não legitimar qualquer diferença, né? A gente não chama qualquer pessoa, todo diferente vale. Que tem alguns pressupostos éticos parecidos com os nossos, né? Com alguns valores, mas que tem uma troca, uma diferença que compõe e que enriquece a gente. E eu acho que nisso, o Zig, apresentando ele, que vai falar, é uma pessoa que traz essa diferença na minha vida e que compõe, e que a gente pode escutar o outro e aprender com o outro. E eu acho que o Laços é um pouco isso, a gente escutando e trocando, a gente acaba adquirindo um conhecimento que não é imposto, não é colocado de fora para dentro, assim, olha, você faz assim, você escuta uma palestra que diz como é que faz, ou cita, leia esse autor que você vai aprender, mas é uma troca que desperta na gente um conhecimento muito mais autoral e verdadeiro e genuíno do que um outro formato. É isso que eu acredito que é o valor do Laços. Então, para mim, é um valor na minha vida, e eu acho que o Laços tem essa característica que eu citei aqui, que foi o que me encantou nesse projeto. Desculpa ter caído a minha rede bem na minha fala. tudo bem. Depois de uma apresentação dessa, eu devia agradecer e ir embora, né? Falar obrigado, foi o máximo, obrigado pela apresentação, tchau. Mas tudo bem, obrigado, Ela. Foi gracinha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes da gente começar? A palavra é sua. Vamos lá. Eu vou dividir no chat 3 documentos, que é tipo leitura extensiva do que a gente vai conversar aqui. Uma delas é... Não sei se eu consigo fazer assim. Uma delas é o ministro Alexandre do STF e o inquérito que ele fez sobre fake news. Vou colocar aqui, vocês me dão 2 minutinhos só para eu achar. This is recent. Gente. Peraí, gente, tem um pouquinho de paciência comigo. Tá. É isso aqui. Está subindo. O outro é
E esses últimos dois são em inglês, eu peço desculpa, mas eles são muito bons e eu super recomendo. Um é do Journal of Economics, que tem a relação do fake news com as eleições americanas de 2016. Vou achar ele aqui para vocês. Journal of Economic Perspectives. Está subindo. E o terceiro é uma pesquisa da Pew Research sobre a confiança do governo, que é uma coisa relevante, vocês vão entender por quê, eu acho, quando eu apresentar. Tá aqui. Pronto. Isso disponibilizado, vou mudar a tela aqui. Vocês estão vendo minha tela, não? Não, também de você. Uhum. Eu nunca fiz isso nesse computador, tenho que aprender. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Não. Ainda não, peraí, deixa eu ver. Ainda não. Zig, mas você tinha me mostrado. O que aconteceu? Você É mudou outro de lugar? computador. É outro computador, eu tenho que dar permissão para o computador para usar. Achei. Pronto. Pronto, agora sim. Agora sim. Ok. Deu certo. Olha, quando eu pensei muito como apresentar isso. Assim, eu gastei algumas horas, na verdade, para pensar a melhor forma de apresentar, como é que eu contava essa história, sem ficar chato, sendo acessível. Aqui, ó. Quem que é lindo? Então, o que eu cheguei à conclusão? Primeiro, desde o começo dos tempos, existia desinformação. A gente não chamava de fake news ainda, mas a primeira pessoa que recontou a terceira história já tinha alguma desinformação ali. O cara que inventou essa frase, eu era uma vez, ele tirou do mundo qualquer chance de honestidade, eu acho. Acabou aí, para todo mundo. Desinformação precisa de várias coisas. Ela precisa de desenvolvimento tecnológico e ela precisa que se perca a credibilidade em agentes confiáveis. Agentes confiáveis são periódicos, governos. Silvia, só uma coisa. Você está gravando? Tô, Elô, tô. Ah, tá bom. Mas isso não é só desinformação, é a palavra, como a Silvia disse. Tudo, qualquer tipo de informação, ela se beneficiou do desenvolvimento tecnológico. Começando pelo desenvolvimento tecnológico, se você for pensar por muito tempo, a gente só tinha voz, né? E a voz alcançava 1000 pessoas num auditório muito bem construído. Então, a primeira vez que alguém ouviu falar de quando Platão estava falando para as pessoas numa praça, esse era o número de pessoas que ele conseguia alcançar. Então, tem um motivo que a democracia na Grécia não se expandiu pela Europa inteira. Porque não havia como ainda. Para dispersar uma ideia, uma ideologia ou uma misinformação, você precisava de muito tempo. Isso só muda com a invenção do microfone. O microfone você consegue falar para 10.000 pessoas. E logo depois o rádio. E daí, pela primeira vez, você consegue alcançar milhões de pessoas com uma ideologia, com uma ideia. Quando a gente pensa em social nacionalismo, por exemplo, os nazistas, isso não teria existido sem o rádio, sem essa tecnologia. E que eles usaram muito bem também para conectar propaganda com ideologia. Foi a primeira vez que isso aconteceu.
E isso se espalha pela Europa inteira com uma grande rapidez. Né? Isso dito, por que eu estou falando disso? Porque a outra coisa que a gente tem em fake news é a falta de credibilidade. Dizer assim, governos e periódicos são os lugares mais credíveis que existiam na sociedade. Em quase todas. Então vamos pensar governo, por exemplo. Isso aqui é um gráfico de confiança do governo dos Estados Unidos. O Brasil tem isso também, mas normalmente é ligado ao Congresso, só foi feito umas décadas atrás. Eu nunca vi uma coisa geral de confiança de governo. De qualquer forma, nos anos 60, olha, a Guerra do Vietnã começou em 54, mas os soldados americanos só entraram no Vietnã, na verdade, começando em 62. Assim que o Kennedy morre e que a Guerra do Vietnã vai se desenvolvendo, essa queda cai de 80% até quase 20%. E esse número não volta nunca mais, nunca ninguém confia em governo. Na mesma época no Brasil, a gente tinha ditadura. Eu não acho que o Brasil, honestamente, tinha muita confiança em governo para começo de conversa. Nem do que ele falava, nem do que ele fazia. Mas eu tenho certeza que o nível de confiança governamental, nós tivemos o quê? 6 democracias, 6 períodos democráticos no Brasil. Em nenhum momento você teve um grande nível de confiança governamental. De qualquer forma, hoje em dia nos Estados Unidos esse número está em 17, é o número mais baixo da história. Os dados aqui do Brasil, que a gente sempre está falando de Câmara e de Senado, esses números nunca saem acima de 20%. Então, essa é a primeira coisa que a gente perde, essa credibilidade do governo. A outra são os periódicos. Então, vamos falar de periódico. Isso aqui é uma revista que chama New Scientist. Ops. Ela é uma revista da Grã-Bretanha. E quando ela sai no dia 1º de abril, ela tinha essa tradição de colocar uma notícia falsa dentro da revista. Ela é uma revista para cientistas, sobre fatos, desenvolvimentos científicos. E nesse dia, em 1983, ela criou essa história falsa de uma vaca que tinha sido geneticamente modificada com um tomate para dar ketchup como leite. Agora, tinha algumas dicas que isso era mentira, né? O nome do cientista era Barry McDonald e o William Wimpy. E, obviamente, essa vaca veio da Universidade de Hamburgo. Ou seja, isso não era para ser levado a sério, nunca, né? Mas, Brasil sendo Brasil, existia um jovem jornalista na Veja, né, que eu chamava Roberto. Não, posso falar uma coisa? Essa história é muito boa, vai. Eu acho que você trouxe uma história, eu já vi, eu achei essa história muito boa. É o máximo, né? O Roberto Pompeu Toledo, ele devia ter uns 20 anos, né? Ele era um dos poucos caras que lia a revista científica na redação. Ele leu isso aqui, ele ficou maravilhado. E daí, ele escreveu uma página inteira na Veja da revolução do boi mate, o boi com o tomate, que obviamente é o futuro da bife à parmegiana, né? Isso é uma história verdadeira. A Veja demorou 1 ano para publicar uma retratação disso. Enfim, acho que foi a primeira grande fake news que a gente teve aqui, mesmo não intencional, né? Existiam as intencionais também. Quem não se lembra do Notícias Populares? Esse jornal ele existiu de 63 até 2001. E todo dia eles tinham que inventar uma história para vender esse jornal em banca. Esse jornal não tinha assinatura. Ele vendia muito bem no centro de São Paulo, vendia muito bem na periferia de São Paulo. Mas tinha que ter um jornalista todo dia pensando no que ele ia fazer como manchete para vender esse jornal na banca. Lê algumas notícias, Ig, lê algumas para a gente, que eu acho legal. Vocês não estão aí? Vocês não conseguem ler? Eu que eu gosto, mas o aluno é expulso por causa do chulé. Eu acho que isso, porque eu nunca sei se isso é verdade ou não, se isso realmente aconteceu. Eu fico pensando nisso. O broxa que torra o pênis na tomada, eu sei que não é verdade, porque, enfim, porque ele é broxa, então não tem como, entendeu? Mas o do chulé me interessa, eu não sei. Bom, voltando. O Notícias Populares, uma vez, escreveu essa história aqui, ó.
Eu vou mostrar para vocês. Médico afirma que bebê diabo nasceu no ABC. Na verdade, esse bebê nasceu em São Bernardo do Campo. A Luísa achava que era um... Bom, aí, isso vendeu muito jornal. Mas muito. Mais do que eles jamais tinham vendido. Então, obviamente, no outro dia eles precisavam continuar a história. E daí nasceu o bebê diabo em São Paulo, e daí ele já tem chifre, já tem rabo, e ele fala. Que é o máximo, né? Isso aqui, gente, durou meses, tá? Essa história do bebê diabo. Eles puxaram essa história como eu nunca vi na vida. Isso foi 89, 90. Aí, obviamente, a gente teve a procissão para expulsar o bebê diabo. E aí, cansou. E eles fizeram o bebê diabo desaparecer. Mas toda vez que ninguém tinha ideia do que fazer com aquele jornal, o bebê diabo aparecia em algum lugar em São Paulo. E eles foram mantendo isso. Olha, quando eu saí daqui em 98. Ainda aparecia o bebê diabo, vira e mexe, ele aparecia em algum lugar. Assim. Depois eles ganhavam um dia com o chupacabra também, mas enfim, o bebê diabo era o mais clássico para mim. Por que eu estou contando isso? Porque, apesar de a gente não perceber, eu não sei como falar isso, a elite intelectual, as pessoas educadas do Brasil, a gente ria do Notícias Populares. A gente achava Notícias Populares uma coisa mais engraçada do mundo. Assim. Puta, que gente criativa, olha que coisa legal. Mas o cara que comprava esse jornal, o cara da periferia que comprava esse jornal, ele não sabia que isso era mentira. Ele não tinha a menor ideia. E aí ele começou a questionar a realidade porque a gente estava fazendo isso com ele. Eu conto essas histórias porque a gente começou a chacoalhar os alicerces do que a gente mesmo considerava como realidade. E a gente estava destruindo a confiança da população nos meios de comunicação que eles deveriam confiar para ter informação. E para a gente isso era extremamente divertido, mas talvez para eles não fosse. E eu não sei o quanto a gente parou nessa época, porque eu lembro, o Diário Popular era da Folha, né? E a Folha dava muito palestra. E toda vez que os editores do Diário Popular apareciam no palco, todo mundo aplaudia de pé. Que eram as pessoas mais criativas e divertidas que tinham no jornalismo. Mas eu acho que ninguém pensou na época qual é o mal que a gente estava fazendo com isso. Ou se estava fazendo algum mal, talvez fosse completamente inocente. Agora, mídia no Brasil, controlado por quê? 3, 4 famílias. Né? Em São Paulo, você tem 2 jornais. A gente decidia também, e tinha esse poder, do que é que a gente ia falar para o público e o que é que a gente achava que o público não devia saber. Esse cara aqui é Delano Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos de 33 a 44, se não me engano. 44, 45. Ele é um dos presidentes que mais tempo ficou no poder. Em 1921, já adulto, ele teve poliomielite e ele não podia andar. Ele viveu o resto da vida em cadeira de rodas. Nunca nenhum jornal americano publicou uma foto dele ou numa cadeira de rodas, ou sendo incapaz de andar, ou comentou o fato de ele ser paraplégico. Era convencionado de que isso não era importante. Eu acho que é uma boa discussão se era ou não, para uma figura pública que era presidente de um país. Mas, de qualquer forma, houve uma decisão de se esconder isso e se conseguiu esconder isso. Se criou uma rampa para o subsolo da Casa Branca, que o carro dele entrava, parava na frente de um elevador e ele subia de elevador para ninguém ver que ele estava numa cadeira de rodas ou era carregado. E toda vez que ele aparecia em pé, ele era segurado por 2 homens, um de cada lado. Outro exemplo é esse cara aqui, François Mitterrand. Mitterrand entrou no poder na França em 85. E ele ficou até 94. Posso estar errado, pode ser 83, mas tudo bem. Mitterrand tinha uma outra família. Ele era casado e ele tinha uma amante e ele tinha uma filha com essa amante. Nenhum jornal francês, por todo o tempo que ele ficou no poder, comentou do fato dele ter uma amante e uma filha legítima. Em 94, foi um ano antes dele sair,
a primeira foto da amante da filha ilegítima foi publicada em Paris. E só porque eles descobriram que ela estava morando há mais de 5 anos numa casa que era paga pelos contribuintes franceses. Mas os franceses não achavam que isso era uma coisa que o público devia saber. E daí, obviamente, a gente tem Jânio Quadros, né? Prefeito de São Paulo em 1985. Jânio Quadros estava completamente alcoólatra. Mas ninguém comentava. Ele não era funcional depois de uma certa hora do dia. E mesmo assim, ninguém comentava. Os jornais podiam fazer voltas em volta do assunto dele ser alcoólatra, mas nunca ninguém falou, olha, o Jânio Quadros é alcoólatra, ele é incapaz de ser prefeito. Isso eram decisões pessoais de 3, 4 pessoas na sociedade, que decidiam para todo mundo. E isso também, eu acho, contribuiu para esse escoamento da confiança que a gente tinha. Isso aqui, na verdade, devia ser o começo da internet, mas eu gostei tanto dessa que eu peguei essa imagem. Não era para ter uma televisão, era para ter a internet e as redes sociais aqui. Mas é aqui que a gente começa a falar de fake news, do jeito que a gente entende fake news. Em que todos os elementos estão aí, estão justos, né? E daí isso foi outra coisa que eu fiquei pensando, porque eu sei que tem pessoas de vários espectros da política, né? E eu fiquei apreensivo de falar de política brasileira, porque eu não queria causar esse tipo de polarização na discussão, porque ela não é importante. Tem fake news do lado direito e tem fake news do lado esquerdo do mesmo jeito. Eu acho que a direita faz melhor, ela é mais bem organizada, mas eu acho que isso tem muito a ver porque a ideologia da direita é menos facetada do que a ideologia da esquerda. E quanto mais facetação você tem na mensagem, mais difícil fica para você passar. Mas não quer dizer que um lado tem boas ações e o outro tem más ações. Na verdade, é meio parecido. Então, para eu fazer isso, eu pensei que talvez eu conseguisse discutir fake news pelo ponto de vista dos Estados Unidos. Então, se eu contar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que eles estão até mais envolvidos, né, do jeito que fake news é feita e difundido, eu acho que a gente consegue entender como é que está sendo feito aqui e eu acho que a gente consegue se preparar porque está por vir. Porque aqui ainda não é tão bem trabalhado isso. Fake news, primeira fake news que preocupou, eu acho que foi, na verdade, em Obama em 2012. Desculpa. 2012, na eleição de 2012, surgiu a seguinte história, que Obama, ele não era americano. Obama tinha nascido na Indonésia, ele era muçulmano, ele tinha falsificado o certificado de nascimento dele, que era havaiano. Na verdade, ele nasceu no Havaí. E a eleição aconteceu o tempo inteiro, tinha uma parte da população, alta até, acima de 20%, que acreditava que aquilo era uma mentira, que ele era um muçulmano, não americano. Ele se elegeu, mas a história não morria. Ela continuou se estendendo. E foi a primeira vez que nós que trabalhávamos em política, e nós que discutíamos isso, começamos a perceber o poder que uma fake news tinha. Porque não tem como você matar uma fake news, como você não tem como negar uma negação, né? Então, cara, ele foi na televisão e falou abertamente assim, eu sou americano. Ele mostrou certificado de nascimento, certidão de nascimento, e nada adiantava. As pessoas continuavam achando que era mentira, que ele era falsificado, que a mãe dele tinha aparecido no Havaí depois, enfim. Essa conspiração dura até hoje. Em 2016, com o Trump e a Hillary concorrendo para o Senado, entra essa figurinha aqui que chama Cambridge Analytica. Cambridge Analytica é uma companhia, na verdade ela é da Grã-Bretanha. Ela chegou nos Estados Unidos em 2014 para fazer a campanha de um senador chamado Ted Cruz. Ted Cruz é um evangélico.
a plataforma dele é extremamente conservadora. E quando ele contratou a Cambridge Analytica não tinha informação nenhuma dos americanos. E daí ela encontrou um cara que chamava Christopher Wiley. E Christopher Wiley tinha desenvolvido um aplicativo pro Facebook que chamava The One Click Personality App. Era um aplicativo de Facebook que você respondia algumas perguntas e ele te dizia qual era a sua personalidade, se você era uma pessoa mais feliz, se você era uma pessoa mais, sei lá. Esse teste de personalidade era uma bobagem. Mas o que ninguém sabia na época é que quem respondia esse teste de personalidade, o aplicativo buscava todas as pessoas que tivessem no círculo de amizades deles dentro do Facebook. Essas pessoas que nunca fizeram o teste de personalidade, nunca participaram desse aplicativo, só porque algum dos amigos dele participou, todos eles eram inseridos dentro do database do Cambridge Analytica. E fazendo isso por alguns meses, quando Donald Trump contratou a Cambridge 2 anos depois, a gente não sabe o número exato, mas existiam cerca de 50 a 87 milhões de americanos que estavam dentro do database da Cambridge Analytica. E eles diziam, com muito orgulho, que cada um desses americanos tinha 5 mil pontos de dados. Um ponto de dado é tudo que você já fez na internet. Então, se você deu um clique de um like de uma foto de um amigo, isso é um ponto de dado. Se você compartilhou uma mensagem de um amigo, isso é um ponto de dado. Tudo que você faz na internet é um ponto de dado. Eu estava vendo um estudo hoje me dizendo que a Carol, né, a filha da Elo, que está com 12 anos, o dia que ela fizer 18, ela vai ter 70 mil pontos de dados na internet. Com esses pontos de dados, essa é a receita do bolo, gente, que a Cambridge Analytica descobriu. Ela pegou um teste de personalidade que chama Ocean, que são 5 pontos que você dá essa pontuação para cada uma das pessoas, né? Abertura, consciência, extroversão, a agradabilidade e as neuroses. E a partir disso, você cria um negócio mais ou menos assim para cada um dos seres humanos que eles têm. E com esses dados, você começa a entender os valores e as necessidades de cada uma das pessoas. Lembra um pouco o coronavírus. É verdade. Às vezes foram eles, vai saber, Paulo. Aí, olha só, onde que eu tenho isso? E quando eu tenho isso é Big Data, né? Quando eu tenho isso de 50, 87 milhões de pessoas, eles começaram como é que chama? A usar os públicos-alvos para direcionar um anúncio de política. Então, por exemplo, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Isso aqui foram anúncios feitos em favor do direito de portar arma nos Estados Unidos. Então, se alguém tinha alto neuroticismo e alta consciência, você mostrava a imagem de alguém tentando roubar a sua casa. E era assim que você vendia a ideia do direito de portar armas. Agora, se alguém era simpático e tímido, por exemplo, você mostrava a imagem do pai e do filho caçando. Esses anúncios eram muito mais efetivos justamente porque a gente sabia exatamente para quem a gente estava passando esses anúncios. Até aí, não tem nada de amoral. O problema da Cambridge Analytica é que ela era extremamente amoral. Então, eles começaram a usar isso para espalhar fake news também. Então, aqui. Isso aqui era feito para grupos religiosos dentro do Facebook. Se a pessoa era uma autoneurótica e baixa criatividade, você mandava isso da Hillary Clinton para ele. Que era uma coisa extremamente radical, que provavelmente ia ofender uma pessoa que é simpática e extrovertida. Então, para simpática e extrovertida, eu mando o Papa Francis dizendo que está endossando o Donald Trump. Isso, inclusive, esse anúncio do Donald Trump e o do Pope Francis, isso é um consenso que foi o fake news de maior sucesso em 2016.
Eu quero lembrar vocês que Donald Trump ganhou por causa de um estado que chama Wisconsin, e ele ganhou por uma diferença de 110 mil votos. Quer dizer que esse tipo de fake news não teve nenhuma interferência na realidade que a gente vive hoje é quase lúdico. O Cambridge Analytica gastava por dia $1 milhão em anúncios na campanha do Trump. Ela já sacou o problema. Ela sabe o que é. Oi, Renata. Oi. Voltando. Criação de uma fake news. Fake news funciona melhor quando a gente tem alguma base na realidade, tá? Isso aqui é uma foto de verdade, é uma foto infeliz, eu sei, mas ela foi tirada, acho que em 2013, 2014. A Hillary Clinton era secretária de Estado, e isso foi uma coisa que aconteceu na Casa Branca. Isso é Christiane Aguilera, e parece, né, que a Hillary está olhando para o decote da Christiane Aguilera. Alguém um pouco mais criativo fez isso aqui. Isso aqui é Hillary Clinton nos anos 70, quando ela era uma estudante de Direito em Berkeley, com Yoko Ono, quando ela morava em Nova York, lá no Dakota Building, casada com John Lennon. E a partir disso, essa frase, a Yoko Ono dizendo que teve um caso com a Hillary Clinton nos anos 70. E quando uma história dessa sai, você tem quase 1 milhão de visualizações no Facebook e 1,3 milhões de visualizações no Google. E isso acontece do dia para a noite. E eu estou mostrando isso para vocês por causa do seguinte. Se você é um coordenador de campanha e o seu cliente é afetado por uma coisa dessa, você tem que trabalhar muito arduamente para descobrir como é que você vai combater isso. Porque eu não posso colocar a Hillary Clinton na frente do microfone, por exemplo, e ela dizendo, eu não sou homossexual. Porque o dia que ela fizer isso, ela é. Como você não tem como negar uma negação, você tem que ficar trabalhando pelas bordas. E mesmo que ela fizesse isso, as pessoas não iam acreditar. Agora, isso aqui é quase divertido, tá? Isso aqui pega uma parcela muito pequena da população que vai se importar com isso. O problema são outras fake news. Por exemplo, isso aqui diz que começou com nesse site que chama My News. Eu nem sei se ele existe mais, mas ele é só fake news. Que ela, como secretária de Estado, ela tinha fechado uma investigação de uma gangue de pedofílicos. De pedofilia nos Estados Unidos. Obviamente, daí, ela já se tornou a líder da gangue de pedofilia. E ela estava vendendo criancinhas para sexo como forma de angariar dinheiro para a campanha. Nessa época, por um azar, o Partido Democrata foi hackeado. E eles roubaram todos os e-mails da campanha da Hillary Clinton. Tinha coisa muito suja ali, tá? Ela tinha um cara que estava concorrendo com ela, que chamava Bernie Sanders, e tinha muitos coordenadores do partido, não dela, mas que estavam trabalhando para que ela ganhasse a nomeação e não Bernie Sanders. E isso, dentro do Partido Democrata, foi um grande escândalo. Mas são milhões de e-mails. Então, nesses milhões de e-mails também tinha as pessoas que estão trabalhando na campanha pedindo pizza. Ou escrevendo para o companheiro do outro lado da sala, perguntando que pizza que você quer, enfim. Obviamente, né? Essas pizzas, elas eram pedidas nesse lugar que chama Comet, que existe até hoje, chama Comet and Ping Pong, na verdade. E é uma pizzaria que era muito perto da onde o Partido Democrata trabalhava na época da campanha. Então tinha muita pizza sendo pedida da Comet. Aí você pensa, bom, e-mails pedindo pizza, rede de pedofilia, qual é a conclusão natural disso? Era mentira, não estavam pedindo pizza. Pedir pizza era código para pedir uma menina, um menino, enfim. Isso se espalhou nos Estados Unidos, começou a se chamar Pizzagate. E todo mundo exigindo que alguém fizesse alguma coisa, porque essa pizzaria tinha um monte de crianças que estavam sendo vendidas para sexo. Obviamente pela Hillary Clinton.
Aí aparece esse cara, que vê essa notícia. Ele tem um pai de duas filhas, na verdade. Ele e a sua metralhadora resolvem sair do Carolina do Norte e dirigir até Washington para libertar essas crianças na pizzaria. Ele entra na pizzaria com o rifle na mão, encontra algumas portas fechadas, atira nas portas, descobre que tem um armário cheio de roupa dos garçons. Não descobre nenhuma criança, ups, sai de lá com a metralhadora na mão e é preso. Ele está convencido que as crianças tinham sido mudadas de lugar porque alguém avisou que ele ia chegar lá. Agora eu acho que a gente pode começar a definir o que é fake news. Fake news é uma forma de notícia que consiste de uma desinformação deliberada, ela é feita propositalmente, ela é criada em nome de uma ideologia e ela é espalhada de forma coordenada. E outra coisa que a gente pode começar a definir, talvez, para a discussão, são as coisas que nós precisamos para um fake news. Ela precisa ser atrelada a uma ideologia, ela precisa ter uma distribuição coordenada, ela necessita de tecnologia, ela funciona melhor quando ela é atrelada a uma realidade. Não é uma coisa barata nem de criar, nem de vincular isso. E, obviamente, ela precisa de alta velocidade de propagação. Aqui é onde eu meio paro a minha discussão, e eu sei que vocês querem falar do Brasil, eu também estou super tentado, mas eu acho que aqui é legal se a gente abrir para a discussão, e daí a gente pode discutir o que está acontecendo com a gente nas nossas voltas e assim por diante. Eu bem. Ok, perguntas? Quem se habilita? Ô, gente, tão chato assim? Hã? Posso perguntar? Claro. Quando você fala dessa coisa de coordenação, assim, eu não sei, eu tenho uma coisa meio de fantasia, assim, do que é isso? Né? O que é essa... Você fala dessa coordenação, quer dizer, você tem que ter um ponto de partida que vai seguir essa trajetória para garantir vamos dizer, essa verossimilhança, né? Quer dizer, esse traço que de verdade que tem que permanecer, assim, você ficou curiosa com essa ideia da coordenação. Na campanha do Trump, existia um negócio que chamava Projeto Alamo, tá? O Cambridge Analytica era só um pedaço do Projeto Alamo. Mas você tinha uma mensagem que o Trump queria passar e você tinha coisas que você queria destruir no seu oponente. Então, uma vez que eu passo isso, você começa a criar material para ou fazer uma coisa ou fazer a outra. Aqui no Brasil, quando você lê o inquérito do ministro Alexandre, o que você percebe é assim, no dia que o Gilmar Mendes ele escreve um documento que desagrada o governo Bolsonaro, no mesmo dia começam a surgir notícias no Twitter de que existe um processo de impeachment contra ele que está escondido numa gaveta no STF. E esses twitters começam a exigir que esse processo de impeachment seja aberto e esclarecido. Agora, não tem processo de impeachment. E no dia que o Gilmar Mendes recua da decisão dele, isso cessa de existir. Isso simplesmente desaparece das redes. Então, isso é prova de que é extremamente coordenado. Né? Isso só lendo o inquérito, tá? Não é minha opinião pessoal. Nesse ponto, tem que ter uma coordenação. Né? Você parte de uma ideia e daí você começa a ser criativo e como é que você vai combater essa ideia. Tem uma lei aqui no Brasil, né, a 2630, que ela foi passada no Senado, ela foi chamada de Lei das Fake News, e agora ela está na Câmara para ser votada. Eu acho que é uma boa discussão. O problema dessa lei
Ok, olha, do jeito que funciona uma lei aqui, né? Qualquer uma das casas pode criar uma lei, ela é votada, e depois ela é votada pela outra casa, mas ela tem que ser sancionada pelo presidente. Ambas as leis são extremamente prejudiciais aos filhos do presidente, tanto ao vereador do Rio de Janeiro, quanto ao Flávio, que é senador em Brasília. Eu acho muito pouco provável que ele sancione qualquer lei sobre fake news. Então, por mais tentado que eu esteja de discutir a 2630, eu acho que é uma discussão um pouco nula, no sentido que essa lei não passa. O que a gente podia discutir, talvez, é como você combate fake news. Qual é a saída para isso? Individualmente, como uma sociedade, sei lá, como um grupo. Talvez essa seja uma discussão mais interessante do que a 2630, entendeu? Não sei, eu estou perguntando também. Eu realmente E o que você pensa sobre isso? Ou melhor, qual seria um primeiro passo? Qual é a seta que aponta uma direção que faça sentido para você? No Brasil é mais complicado, né? Porque a gente usa o WhatsApp. Os Estados Unidos não usam o WhatsApp. E a grande proporção, não só de gastos com fake news, mas as fake news são propagadas, elas são propagadas via WhatsApp. E isso é muito difícil de você combater sem coibir a sua própria direito de privacidade. Então, o próprio WhatsApp feitou algum tipo de autorregulamentação, no sentido de que se você passar mais de 5 mensagens, aí você só pode passar uma vez para frente, mas isso só diminui a velocidade de como você distribui uma mensagem. Ela propriamente não acaba com a fake news. E é uma questão interessante, são duas, na verdade. Primeiro, o quanto fake news afeta a gente como sociedade. E depois, o quanto de liberdade pessoal você está disposto a abrir mão para coibir fake news. O quanto você quer que o governo interfira na sua comunicação para impedir que isso aconteça. Eu não tenho essa resposta, eu realmente estou perguntando. Eu acho que também tem uma outra questão, que é o seguinte: quem vai definir o que é fake news? Isso é outra coisa. Porque, sei lá, você vê uma notícia do Jornal Nacional, na Rede Bandeirantes e no Record. A mesma notícia, são completamente diferentes. São 3 histórias completamente diferentes do mesmo fato. Então, quem vai definir o que é fake news? Que isso é quem vai ditar o que é fake news? Eu estava vendo uma coisa, em 1938, teve um programa de rádio falando sobre a invasão nos Estados Unidos, a invasão dos marcianos. Ótimo, Zé. Isso foi uma brincadeira que uma rádio fez. Foi o maior pânico nos Estados Unidos naquela época. Estiveram gente atirando, gente saindo, fugindo de casa. Um horror. Quer dizer, acho que é muito difícil defender a sociedade da mentira. Não, você pega a Área 51, por exemplo, né, com os alienígenas, que é uma história que vem desde 1952. Isso existe até hoje. O ano passado eles queriam invadir a Área 51 para socorrer os alienígenas. O exército teve que ir para lá e falar assim: vocês entraram, eu vou atirar em você, me desculpa. Não tem alienígena aqui, eu não vou deixar você entrar, é uma base militar. Então... Maurício, só um minuto. Maurício tinha se inscrito, desculpa, Fabiana, que o Maurício se inscreveu aqui. Maurício, você quer falar? Eu quero. Eu fico pensando aqui nos meios de comunicação que eram confiáveis e eram fontes de informação, né, que as pessoas confiavam, que outras instituições ou que outro modelo de informação a gente consegue construir para se opor a fake news. Porque, de alguma forma, quando a gente iguala... Quando a fake news ela é levada no mesmo peso que uma informação oficial, aí parece que a gente entra naquela guerra de narrativas e que o que importa é qual opinião ela é mais convincente. E, no fundo, daí a gente não vai conseguir nem discutir... E daí a gente vê pessoas discutindo sobre a Terra plana e a lei da gravidade. A Terra plana
se a Terra é plana ou não. Mas você fala, mas um é fato científico, o outro é boato. E como a gente põe na balança e coloca como se fosse igual, né? Que é o que tem acontecido. Então, pela sua experiência, você vê surgindo algum tipo de transformação ou alguma coisa que possa substituir o quanto essas instituições eram confiáveis? Não. Minha opinião pessoal, eu acho que vai ficar pior. Não vai melhorar. Essa desculpa. Eu queria ser mais otimista. Juro, queria mesmo. Mas não, eu acho aquele negócio que eu mostrei para vocês de personalidade, aquilo ali está na infância. Olha, tem 2 grandes centros de informação no mundo que hoje em dia estão guardando a informação de todo mundo do planeta inteiro, tá? Um está na Califórnia, do lado onde eu morava, e o outro está na China. Hoje em dia, se essas pessoas conseguirem coordenar as informações que eles têm, você não precisa nem de soldado para acabar com o país. Pensa nisso. Você simplesmente começa a liberar informações para um público-alvo, de tal forma que você cria tal caos naquela sociedade que você acaba com o governo. E você faz isso sentado na sua mesa, de frente a um computador. Então, eu acho que é ilusório a gente achar que isso tem uma saída hoje. A gente não tem nem a tecnologia, nem o conceito ainda do que é isso. Isso acabou de começar, entendeu? A tendência é que fique muito pior. O único jeito que eu vejo, que olha, é uma coisa meio libertária, mas vamos pensar. Por exemplo, eu não acho que o governo consegue limpar o meio ambiente. Eu não acho que o governo consegue fazer quase nada. Quem consegue fazer isso é a sociedade civil, sempre. Então a sociedade civil vai e pede para que comece a comprar mais coisas de empresas que são sustentáveis. Daí as empresas começam a se tornar sustentáveis. Daí você muda o meio ambiente. Legal. Eu acho que se alguma saída ela tem que vir da sociedade civil. Da pessoa fala, eu estou de saco cheio disso. Eu não vou, que é o que estão fazendo no Facebook agora. Eu não vou mais colocar dinheiro no Facebook se vocês não conseguirem coibir a propagação de fake news. Se tem alguma saída é essa. Mas eu acho que tem um jeito muito mais sutil, ainda que a gente não viu, que está para surgir. Isso é o que mais me preocupa. Oi, pessoal, boa noite. É a Cristiane. Desculpe não aparecer, estou um pouco imprópria. Eu tenho 2 amigos queridos aqui participando, que me convidaram, Zig, que me convidou, Maurício, que encontrei aqui agora. Tudo bem? Como vai? Boa tarde. Zi, você está muito apocalíptico. Eu sou apocalíptico, Cris. Vamos pensar um pouco assim. Vou deixar de provocar alguma coisa que não seja esse pensamento que eu já conheço de perto, apocalíptico. Então, né, quando você falou do Notícias Populares, foi impossível não lembrar. Gente, eu sou jornalista de formação como Zig, atuo mais como roteirista hoje, trabalho na área de comunicação, tá? Deixei o jornalismo também como Zig. Mas quando você falou do Notícias Populares, foi impossível deixar de pensar e de lembrar na rede televisiva, que não chega a ser Notícias Populares, mas também teve um impacto grande, que foi o Aqui e Agora. Ele não chegava a mentir, inventar a notícia, mas ele torcia bastante, ele espetacularizava a informação, né? Criando aí toda criando uma escola de espetacularização da notícia. É marcante isso no jornalismo brasileiro e fez escola e deixou marcas até hoje. A gente tem essas marcas por aí, num jornalismo que cada vez mais se aproxima do espetáculo, da dramatização e do entretenimento, né? Especialmente na TV, que é um meio muito importante ainda no Brasil, apesar do resto do mundo estar, de certa maneira, declinando a audiência, aqui também, mas em tempos de crise, a tendência é que a audiência aumente, é o que vem acontecendo no Brasil. De certa maneira, eu acho que
essas suas ótimas explanações aí anteriores sobre os momentos marcantes, né, do surgimento do fake news, as primeiras fake news importantes e tudo mais, ok, são importantes. Mas, de certa maneira, no Brasil, a própria imprensa faz uma escola de fake news, né? Isso nos meios ditos confiáveis, né? Se a gente for mais sutil, se a gente não considerar a fake news só algo que seja estampadamente, claramente inventado e mentira, mas se a gente considerar que fake news também é distorcer a realidade, é torcer o fato, é contar uma versão que é do seu interesse e não do interesse público, de certa maneira a gente tem uma imprensa também, com uns veículos mais, outros menos, que também tem uma história e uma responsabilidade na ideia e na formação do que é fake news e da desinformação, na criação de um público consumidor que não está muito habituado a ter uma visão crítica também e fazer uma leitura crítica dos meios. Então, eu acho que talvez uma das questões que eu acho que tem um caminho, talvez ele seja um caminho longo, é realmente ter um choque de formação crítica. Enfim, talvez precisa de uma educação gigantesca para chegar à informação crítica, né, Cris? Precisa de uma educação incrível para chegar. Então, exatamente. A gente precisa de uma educação gigantesca, de um choque de educação, enfim, tem um caminho. A gente tem vários professores aí, eu acho que a gente pode perguntar. O Maurício é professor. Não sei como é que a gente faz isso, mas eu tenho certeza que a educação é uma das questões. Educação do olhar, educação da visão e educação, formação de olhar crítico, né? Como é que você lê o mundo que te cerca. É isso que faz um povo acreditar ou não na fake news. Elô, você quer falar? Depois eu vou passar depois então a gente passa para a Fabiana, que ela tinha aberto o microfone em algum momento e não entrou. Então, se Fabiana, para você tudo bem? Eu acho isso que você falou muito bacana, porque eu penso o papel da educação, mas eu acho que, vendo a explanação do Zig, uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas também, que eu acho grave e que eu acho que vale discutir, as pessoas gostam de ver o desinformado. Elas se divertem quando as pessoas acreditam que tem um bebê que nasceu diabo. Então, eu acho assim, tem um lado que a gente quer educar a população, é o papel do professor, teoricamente é o papel do jornalismo, do jornalista, dar uma comunicação confiável, transmitir uma informação confiável, mas tem uma certa satisfação de ver gente, uma certa de ridicularizar o outro. Olha o que ele está acreditando. Ele acredita que a Terra é plana. Ele acredita que o coronavírus vai ser curado que é uma invenção da China, ou sei lá o que. Existe um certo prazer dos ditos intelectuais de menosprezar essas pessoas e não dar a educação que elas precisam. Quando ele coloca essas notícias do Jornal Popular e que as pessoas riam dos outros, eu me envergonho como cidadã de pensar como é que as pessoas podiam rir e não tentar passar uma informação. Olha, gente, isto é mentira. Isto não é. Isso não é verdade. A gente está desinformando, a gente está deseducando. Então, o jornal, os educadores, eles às vezes se divertem com a incompetência, com a incapacidade de fazer uma leitura crítica. Isso me chama muito a atenção. Acho que isso é uma discussão para educadores. Será que realmente o brasileiro quer uma população educada, que saiba fazer uma análise crítica da realidade? Ou isso também vende notícia e as pessoas ficam rindo e se sentindo superiores às outras? Olha, ele não conseguiu perceber que isso era uma piadinha, isso era uma brincadeira. Eu não sei, isso me chama muita atenção. Quando se vende jornal para as pessoas, zombando delas, isso amplia, em vez de diminuir, parar, olha, elas acreditaram,
o jornal continua vendendo e aumenta a venda e continua ridicularizando. Eles venderam porque eles ridicularizaram as pessoas que acreditavam nessas notícias. Isso me chama muita atenção. E eu acho que realmente é o papel da educação cuidar disso. Agora, como? Tem que a população querer ser educada, a elite querer que essa população não acredite nessas fake news que estão colocadas aí. Querer que que a população seja capaz de fazer uma análise crítica de uma notícia de jornal. Eu não sei se a nossa elite tem esse interesse. É essa que eu queria colocar em pauta. Eu não sei, Elô, se a educação é um papel dos professores. A educação é um papel da sociedade. De certa maneira, todos nós que divulgamos, que temos meios de comunicação nas mãos e que temos a nossa roda de amigos, de certa maneira, somos todos educadores e influenciamos também a visão das pessoas. Então, a sociedade pode ser uma sociedade educadora. Eu não sei, Maurício, me ajuda. Nossa, me colocou numa situação complicada aqui. Olha, existe um limite para a educação. Existe um limite onde até a gente pode alcançar e onde até as pessoas estão dispostas a receber a educação. Então, uma série de problemas que a gente já tem de acesso à escola, da qualidade de ensino, de crianças que não concluem o ensino fundamental, uma porcentagem ainda menor conclui o ensino médio. Então, existe um limite para o quanto a gente pode informar, digamos assim. O que mais me espanta na realidade de hoje é que há 100 anos atrás, um sociólogo alemão, Max Weber, ele falava que o mundo ia passar por um processo de desencantamento. Desencantamento não é desilusão. Desencantamento, ele fala, as pessoas vão deixar de acreditar em explicações mágicas, né? E talvez isso seja verdadeiro para uma parte da Europa, para a Europa ocidental, Holanda, França, Inglaterra, talvez. Mas aqui na América Latina, nos Estados Unidos, a gente vê que o mundo está cada vez mais encantado nesse sentido. Cada vez mais ligado à questão de crença e fé do que uma questão de razão e de racionalidade. E aí é algo que é muito, muito difícil de transformar. E tem verdade, isso que você diz, tanto que o próprio jornalismo e a comunicação em geral está cada vez mais usando a... Peraí, gente, está tocando. Deixa eu desligar aqui. Usando a emoção, não a razão, para chegar às pessoas. Todos os discursos hoje, eles têm um componente emocional muito forte, um componente de apelo à emoção muito mais do que à razão. Então, isso a gente observa e observa também no jornalismo. A todos esses aspectos que a gente começou a falar, o que eram notícias populares, o que é agora, esses jornais e TV, programas de TV que fazem entretenimento, informação, é isso, é um apelo à diversão, à emoção. Tem sempre que ter uma história pessoal misturada. Por quê? Porque talvez a gente esteja nessa época mesmo. Eu acho que tem uma coisa um pouco preocupante nisso, porque pode ser que fake news seja mais fácil de ser transmitida para uma população que tem menos educação, por exemplo. Mas o que eu vejo mais e mais é que são pessoas extremamente educadas e que consomem, propagam e não tem como eu convencê-las, mesmo racionalmente, mesmo com todos os estudos que elas tiveram, de que aquilo é mentira. Eu tenho gente na minha própria família, assim, que tem mestrado e que eu não consigo convencer que hidroxicloroquina não funciona. É verdade. Assim, eu não consigo encontrar um argumento para a pessoa entender o que eu estou falando. Eu mando artigo, eu mando jornal, eu não consigo sair disso. Então... Talvez o desejo enorme que todo mundo teria, que as pessoas têm de querer acreditar que alguma coisa funcione, né?
Pois é. No hidroxicloroquina eu até concordo, mas eu posso te dar outros exemplos que é meio complicado. Tipo, falar que tem as ONGs que estão botando fogo na Amazônia. Entendeu? Os próprios índios estão colocando fogo na Amazônia para culpar, não sei. Pô, bicho. Isso é um cara que tem pós-graduação que me disse isso. Você fala. Como chegar lá? Quer dizer, como é que você alcança isso? A gente está ficando cada vez mais polarizado, mais dividido. Essas verdades se tornam dogmas. Isso me preocupa. Eu acho que aí a psicanálise tem a contribuição dos psicanalistas que estão aí para poder falar um pouco sobre então, isso. A Andréa está com a mãozinha levantada aqui. A Andréa está com a mãozinha levantada, que já faz um tempo, né, Andréa? Que poder, Andréa, vamos ver. Fala aí. Bom, não sob o ponto de vista da psicanálise, mas como pessoa um pouco afetada com o momento crítico que a gente está vivendo, eu tenho achado que isso que o Zig falou, que a sociedade civil tem que se movimentar mais do que esperar dos outros, e no meio dessa desesperança, os micromovimentos são muito importantes, para a gente não simplesmente lavar as mãos e sentar e esperar o apocalipse acontecer. Então, eu tenho acreditado muito nos micromovimentos, que eles têm resultado e que a sociedade civil tem que se colocar aos pouquinhos. E é lógico que as fake news estão relacionadas a ideologias. Então, esses amigos do Zig que acreditam que os índios estão queimando a Amazônia... São amigos, só conhecidos só. Melhores amigos do Zig. Muito superficialmente eu conheço essas pessoas. Deixaram de ser em algum momento também, né? Alguns vão deixar de ser. Os best friends dos Zig que querem acabar com a Amazônia... Eu sugiro que ele finalize a amizade, né? Aí, como psicanalista, cola, porque está no interesse da pessoa. E aí é mais fácil de colar. Se é contra o interesse da pessoa, não cola tão fácil. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente, no meio dessa desesperança, tem que se ater aos micromovimentos, ao que a gente pode fazer, senão a gente simplesmente espera e sente e assiste de plateia, né? Como plateia o que acontece no mundo. A contribuição é essa. Fabiana, você tinha aberto o seu microfone em algum momento? Você queria falar? Olá, tudo bem? Vou falar. Voltando ao que o Zig lá no começo da apresentação dele, sobre a credibilidade dos que tinham lugares de fala, porque eram 3 famílias no Brasil, como ele colocou, e agora com as redes sociais, com a tecnologia na mão de todo mundo, eu acho que cada um se sentiu no direito de criar a sua versão dos fatos, e eu acho que a democratização dessa possibilidade de eu ter a minha narrativa e eu espalho para o meu grupo, e daí eu pego 10 pessoas que concordam comigo e essas pessoas reforçam aquela ideia. Eu acho que isso tem acontecido. Culpa da grande imprensa por, em algum momento, ter deixado a credibilidade dela se esvair, e hoje a gente, é o que alguém falou aí, você liga a televisão, você pega um jornal, cada um conta a história de um jeito, e por que eu não posso contar do meu jeito? Eu pego aquelas 3 versões e crio uma 4ª versão e vira uma coisa louca. Isso é uma coisa que está no meu dia a dia, o que eu posso fazer também, eu posso criar a minha versão dos fatos. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção, que o Zig colocou, é essa tecnologia que captura tudo o que a gente faz, tudo que a gente curte, tudo que a gente vê por aí e cria narrativas personalizadas para o que eu quero ouvir, o que eu aceito como verdade. Então, você cria milhares de narrativas customizadas, e isso daí eu não vejo como a gente... Como a gente poderia reagir a isso? Eu não consigo. Eu fiquei meio assustada com esse ponto, que eu nunca tinha pensado. É isso. A gente vive em bolha, né, Fabi? Sabe? São as nossas bolhas que nos alimentam. É verdade, mas sim, a gente... cada vez mais bolha.
É fogo isso. Eu fico pensando só nessa linha um pouco quando a gente fala da educação, a gente foi educado para acreditar, nunca para duvidar, né? A gente duvida pouco das afirmações. A gente busca afirmações que encerram as certezas, né? Eu acho que a gente está vivendo, por exemplo, o WhatsApp, eu acho que ele tem uma contradição que ele é uma ferramenta feita para uma comunicação rápida, portanto, para uma leitura superficial. Então, a tendência é você ler superficialmente e replicar imediatamente, né? Então, acho que agora a gente vai começar a entender que por trás disso tem uma lógica, né? Que pode nos capturar, que é isso, você acaba replicando coisas que você faz uma leitura muito rasa, né? Então, acho que é uma certa mudança de paradigma, né? Um exercício que tem demandado uma dúvida, né? Essa coisa de que no seu Facebook vai aparecer só o que vai combinar com aquilo que você fala, né? Reforçando uma ideia de que esta é uma verdade universal, de que isso está para todo mundo, né? Não tem... Então, acho que talvez a gente também esteja falando, eu não sei se estava falando da filha da Elô, né? Que tem 12 anos. Eu não sei como que vai ser, porque nós vivemos uma transição, na grande maioria, né? Não somos nativos digitais, assim, com essa coisa toda das redes sociais. Mas essa geração que chega, ela já chega mergulhada nisso, assim, totalmente, né? Então, isso já muda completamente essa relação de que tipo de informação sua está disponível no mundo, né? O que as pessoas sabem de você, que antes era só seu CPF, seu RG, né? Agora é o que você compra, é o aspirador, é a roupa que você comprou, é a comida que você gosta, né? Tem um campo de controle e investigação muito grande, né? Não, só uma observação do que você está falando, que eu acho que vai agravando, porque hoje até a imagem delas, que elas estão assim, a imagem delas já vem modificada. Elas emagrecem, elas ficam bonitas, elas ficam assim, a própria imagem, elas já passam o que elas gostariam e não o que elas são. Então, os recursos estão todos aí para isso que o Zig falou, piorar. Não tenho, eu vejo as minhas filhas, eu estou falando das minhas filhas porque não mais assim, acho que todos os adolescentes, eu vejo que não tem uma foto que eles tiram e eles não dão uma modificadinha antes de colocar. Então, assim, na verdade, isso também é fake news. A foto que eles estão postando deles também é fake news. Né? Assim, ou seja, a gente estamos criando filhos e estamos dando umas tecnologias que eles melhoram as fotos, que eles põem o que eles querem. Eu já vi cada história de chorar, de rir, entre pessoas, de contar histórias para o outro ouvir uma narrativa diferente. Eu acho que a gente está construindo um mundo que realmente que os fake news são a base dos adolescentes. Não sei. Mas assim, o happening está ficando cada vez mais perigoso. Né? É difícil encontrar ali. Você olha a foto e vai saber o que vai aparecer na mesa de jantar quando você convida a pessoa. São subjetividades fake, né? Não, medo desgraçado. É fogo. Ser separada nessa vida de fake news é uma desgraça, né? Verdade. Pablo, você queria falar? Eu quero falar um pouquinho. O Zig, quando você apresentou todo o caminho americano de uma ou várias fake news, você vai apresentando uma informação que vai mostrando para a gente o quanto aquilo foi criado, montado e... É uma historinha, né? Historinha e dirigido para realmente provocar esse impacto, né? Exato. Então, eu atualmente tenho um conflito constante, tanto do que eu ouço quanto do que eu leio. Eu sempre termino e pergunto para mim, será? Porque as informações, elas vêm, obviamente,
tendenciosas, né? E elas refletem uma opinião. Existe, assim, na minha área, existem... eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, existem manifestações que podem parecer algo, mas que eu tenho que investigar com uma série de instrumentos para fazer uma verificação. Então, eu conheço melhor os meus instrumentos para distinguir e fazer diagnóstico e levar para um caminho. Se eu pensar na educação, que também que é importante, que eu acho que me suscita constantemente a pergunta: o que hoje precisa ser ensinado, né, para poder fazer essa interrogação? Será? Isso é fato? Isso é uma opinião? Isso é verossímil? Como que você, que mexe com esse contexto todo, qual é o entrelaçamento? Porque eu faço suposições, é claro que tem uma base de conhecimento ou para buscar onde tem uma informação mais verossímil, mas volta e meia me deixa sem saber bem. E você falando na sua apresentação, tem um contexto que, assim, isso é armação, né? Você que mexe com isso, eu acredito que você veja, isto é armação. Tem algum ponto que a gente pode usar, que a gente pode utilizar como observação, como fonte para fazer essa pergunta? Ou o que é armação? O que foi criado para X? Isso é uma ótima pergunta. Eu não sei nem por onde começar, na verdade, Fátima. Olha, uma boa fake news, uma fake news de sucesso é aquela que vira uma conspiração, né? Quando a sua fake news virou uma conspiração, você sabe que, assim, vencemos. Era isso que você queria. Aquela história do Pizzagate é um exemplo. Isso. Olha, um processo pessoal, tá? Que eu penso é assim. Eu tento não prestar muita atenção no fato, eu fico tentando prestar atenção no motivo. Por que a notícia foi publicada naquele dia e não no outro dia? Porque quem é que ganha com essa notícia e quem é que perde com essa notícia? E eu faço isso tanto com notícia como com o ser humano, porque política tem muito interesse pessoal, né? Então, as pessoas vêm, se oferecem, elas querem trabalhar, elas querem ser ativas, aquela coisa, mas tem sempre alguma coisa que elas querem. Na hora que eu consigo entender o motivo que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, aí eu consigo entender por que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo. A ação talvez seja menos importante do que essa busca pelo motivo, que é uma coisa mais difícil, ela é mais profunda de fazer, né? E a outra coisa que eu posso pensar, porque eu acho que para mim me ajudou muito, é ter uma base, é ser muito curioso na parte de ciência. Porque ciência é a única parte do conhecimento que ela é, em teoria, imutável, né? 2 e 2 sempre vai ser 4, é isso. Então, se você entende, tem alguma base científica, eu acho que isso ajuda muito a você conseguir distinguir, sei lá, por que hidroxicloroquina não funcionaria, sabe? Eu não sei o que mais eu posso pensar, mas nesse nível, eu acho. E eu sei que a minha resposta foi extremamente superficial e eu peço desculpa, mas ela é uma ótima pergunta. Eu
Eu vou ter que pensar. Não, eu acho que isso fica colocado para todo mundo, né? Porque a outra coisa que você colocou logo no início é assim, na história, por que numa determinada época não importava ou não era devido contar que um presidente teve poliomielite ou que ele era incapaz de andar, né? Tem uma transmissão isso, e isso era indevido. O Mitterrand teve uma amante, um monte de gente sabia, mas isso era velado. Era publicado na Inglaterra o tempo inteiro. Na Inglaterra, mas na França ninguém falava. Mas era conhecido. Eu acho que isso é que é o que eu estou levantando é isso. Era uma moral vigente. A vida pessoal, né? O casamento, a vida familiar, isso era de uma época. A gente não vive mais isso, né? Aliás, vive-se ao contrário, né? Cada vez entra-se mais dentro das vidas pessoais, para inclusive destituir, né? Mudou o paradigma. Mudou, né? E para chegar onde? Eu acho que isso me deixa... para que fazer isso, né? Qual que é o interesse público de... Eu acho que são coisas que a gente está vivendo agora e que realmente ficou tudo muito aberto demais, né? E perde-se o princípio, perde-se o objetivo, né? Que uma coisa que você falou que eu acho que é importante agora, né? O motivo. Qual é o motivo? Eu acho que isso, para mim, é importante. Dar uma boa direção na tua resposta. Qual é o motivo? Eu acho que, em vez do será, a minha pergunta vai ser qual é o motivo. Já ajudou. É um pouco a serviço do quê, né? Não, eu queria fazer uma observação da fala da Fátima. Eu acho interessante pensar na apresentação do Zig, por que a gente, teoricamente, diz que a gente vive uma época de maior liberdade, que a gente pode ser, hoje pode ser quem a gente quer, se é homossexual, hétero, sei lá quantos gêneros existem, que tem esse discurso. Mas, antigamente, a vida particular, não importava, era do mundo privado. E hoje, o mundo privado, qual a importância de como que algum candidato, algum prefeito lida com a sua vida particular íntima para ele fazer uma boa gestão? Hoje, essa questão está entrelaçada. A pessoa entra na vida íntima da pessoa, como ele vive na sua vida particular íntima, para ver se ele será um bom prefeito. Eu não entendo isso. Parece que são dois princípios que vão contra um ao outro. A gente diz que a gente vive uma época de maior liberdade, que a gente pode escolher como viver, e, ao mesmo tempo, como se vive, como um candidato vive a vida dele íntima, que teoricamente deveria dizer só respeito a ele e à família dele, interfere se ele vai ser eleito ou não. O que me importa? Essa coisa de ser voyeur é algo que encanta o ser humano, né? Mas espreitar a vida do outro, aí entra os psicanalistas, podem entrar os psicanalistas para falar. Espreitar a vida do outro é fascinante, né? Tem um tanto uma certa picância que fica legal. Né? Mas é isso, você não tem uma coisa em relação com outra, mas você talvez capture algo que tá, o que eu estou brincando com isso, mas assim,
É como que você afeta, por exemplo, esse estudo que o Zig mostrou, né, que o Pablo brincou que parece coronavírus, é isso, assim, você vai buscar, e um pouco o que a Andrea falou, né, que cola numa coisa que é do teu interesse, assim, tem algo que te fisga ali e que vira um mote para algo que não necessariamente, não tem uma relação direta, né, causa-consequência, não importa, é só para defender, é só para te satisfazer algo do campo do desejo. Agora, do ponto de vista de quem gera essas fake news e tal, né, se você pensar essa coordenação, por isso que eu perguntei da coordenação, porque é algo extremamente sofisticado, né, assim, você tem que fazer uma leitura, são várias camadas de leitura ali para é um super trabalho, né? De leitura e de combinar, meio uma análise combinatória, né? Uma coisa de combinar elementos ali para você fisga, se bate no fígado, no coração, sei lá onde você quiser, mas você vai num corte daquilo que é meio, eu não gosto da palavra essencial porque eu não acredito nessa ideia de essência, mas de algo que está ali, né? Está num precipitado do humano, né? Um discursinho fascistoide, tá ali esse voyeurismo, tá ali essa perversão, rir do outro, né? Uma ferradinha no outro. Isso tá numa estrutura, né? Assim, em algo que tá ali, só tá o que vem à tona. A gente estava conversando isso um pouco com o Maurício, né? Que só fazer um parênteses aqui que ele vai abrir um curso aí sobre Maquiavel, né, Maurício, conosco. Essa ideia de como é que é o nome, o título que a gente pensou, mas é um pouco essa ideia, né? Acho que eu devia chamar O Príncipe. Não, é sobre a leitura do Príncipe. É sobre o Príncipe. O nome é Quem Tem Medo de Maquiavel. Quem tem medo de Maquiavel, levanta a mão. Quem tem medo de Maquiavel vai ser um curso que a gente vai abrir aqui com o Maurício, porque acho que tem essa coisa dele. Mas é um pouco isso, assim, é onde engata, né? Mas é um trabalho extremamente sofisticado, né? Olha, só para completar uma coisa que a Silvia disse, que é muito importante, quando você tem 50 milhões, eu estou usando o número baixo, né? Quando você tem 50 milhões de pessoas, se cada um desses tem um teste de personalidade feito para eles, isso não quer dizer que tem 10 milhões de psicólogos fazendo esses testes. Isso está sendo feito por algoritmo. Entendeu? Esse algoritmo entra na página desse cara, ele vê todos os likes que ele deu, ele avalia isso e ele dá uma nota. E isso, gente, isso está na infância. Assim, não é mais ficção científica você dizer que você começa a ser capaz de predizer o que a pessoa vai fazer no futuro. Não é o que ela fez. Não é nem o gosto dela para hoje, mas quais vão ser as ações dela no futuro próximo e depois no futuro médio. Dá muito medo se você pensar nisso. De ficar capturado pela exatidão da matemática, né? Pois é. Você entra naquela coisa da estatística, né? Da probabilidade, né? A primeira vez que estatística foi usada, né, nos negócios, ele era um cara que ele queria criar uma seguradora, um seguro de vida para as viúvas e para os filhos de bispos anglicanos que morriam no ano. Ele queria criar um fundo de pensão para que, quando um bispo anglicano morresse, a família fosse bem cuidada. Aí, o que ele fez? Ele não conseguia prever qual bispo que ia morrer quando. Mas ele conseguiu contratar um matemático, isso eu estou falando de 1600. Ele conseguiu contratar um matemático e conseguia calcular quantos bispos morriam, em média, por ano, quantos filhos eles deixavam, em média, por ano. Daí ele começou a calcular o preço que cada um desses bispos tinha que pagar para cobrir esse fundo, para cobrir essas pessoas. Isso a gente fez 400 anos atrás. Hoje em dia, você consegue fazer isso com uma exatidão muito maior. Desculpa, eu estou interrompendo, mas eu acho importante isso. Então, eu acho interessante você estar falando isso, porque, por outro lado, a gente está vivendo hoje um momento em que já foram feitas várias projeções com relação ao coronavírus e eles não conseguem apreender isso num modelo matemático eficiente, né? Quer dizer, daí tem uma segunda onda, mas aí tem uma coisa...
tem um exercício interessante que é enfim, trabalhar com esse paradoxo, né? Assim, há algo que é possível aprender e há algo que é da ordem do não, daquilo que não é possível capturar, né? E é um pouco de lidar com esse campo que é do desconhecido, né, Silvia? É do desconhecido. Exatamente. Algo escapa. Algo escapa. Algo escapa. Eu acho que tem o algoritmo, a estatística, mas nós estamos vivendo exatamente essa época que algo escapa. E já dá para colocar no passado. Algo escapou. Isso é só para compensar que a Cristiane falou que o discurso do Zig era meio apocalíptico, né? Tem um pedaço aí que tem um escape possível, né, pra gente. Não, gente, vai ficar muito pior, é verdade. Apocalíptico. Bom, gente, acho que a gente está chegando no nosso final, né? Acho que só para vocês saberem, nós gravamos e vamos disponibilizar. Eu queria pedir para quem não está no nosso grupo que encaminhe para o contato que a gente tem, para o contato que vocês têm de WhatsApp, o contato de vocês para a gente poder encaminhar as informações, o link depois do vídeo que a gente faz, porque algumas pessoas não estão no nosso grupo. Então, a gente tem no nosso flyerzinho tem um WhatsApp. Quem tem o contato direto com a Elô, direto com o Pablo, pode mandar, que a gente inclui, e assim a gente vai passando para vocês os links. Nós estamos gravando todos os encontros e subindo para o YouTube. Aproveito aqui para dizer que a gente vai abrir, estamos trabalhando aí para abrir um trabalho um pouquinho, além dos encontros abertos, uns espaços que a gente está chamando de colóquios, né, que são espaços de aprofundamento, um ligado à área de educação, que a Fátima vai estar com a gente, o outro que é esse, Quem Tem Medo de Maquiavel, do Maurício. Em breve a gente manda notícias, então é importante que vocês possam passar o contato de vocês para a gente poder encaminhar essas informações. Vou tomar a palavra, Pablo e Elô, vocês me permitem agradecer muito o Zig, acho que a gente aprendeu muito. Que leva com a gente, pelo menos o que é possível, que a Andrea falou das nossas micro-revoluções, aquilo que é possível a gente fazer com o nosso celular, o nosso Facebook, a nossa rede de amigos, porque acho que isso já pode ajudar um bocado, né, em alguma medida. E, assim, agradecer muito, acho que a gente ganhou muito, assim, aprendeu muito hoje, foi muito... Quero agradecer muito essa sua... E, assim, o cuidado com essa aula que você preparou para a gente, que foi muito generosa. Muito obrigada. Muito bom, Zig. Obrigado. Eu aprendi um monte com vocês também. Eu sou super grato. Obrigado. Obrigado por tudo e obrigado a todo mundo que participou. Muito Exatamente. Acho que temos aí um material bem interessante para a gente... Depois, quem quiser rever, fica disponível. Acho que é para ver muitas vezes ainda. Eu queria fazer um agradecimento também ao Zig. A gente participou dessa... Eu fui participando, perguntando um monte. Teve alguns slides, eu poderia ter feito mais, né? Tinha alguns slides que não foram... Eu tirei um monte. Estava ficando tão grande a coisa. Nossa, olha, mas também a gente pode recuperar, porque também eram bem interessantes, mas queria agradecer bastante. Gente, foi um prazer. Obrigado a todos. Gente, obrigada. Até a próxima. Beijo.